Olá, o meu nome é Edson Cândido e, a pedido da Regina, eu serei o facilitador de vocês para a aula de hoje, que são formas dos espíritos, envoltórios espirituais, perispírito e dupletérico. Como nós podemos ver pelo próprio título, é uma aula bastante extensa, motivo pelo qual eu optei por fazer dois vídeos de 25 minutos cada um. E aí a Regina, que é a orientadora de vocês, vai ver se vai apresentar os dois vídeos hoje nessa mesma aula ou se isso será feito em duas etapas, em dois momentos diferentes. Fica a critério seu, viu, Regina? Tá bom? Espero que gostem desta aula e vamos então comigo para a tela do meu computador, onde eu vou poder mostrar para vocês o PowerPoint que eu preparei. Forma dos espíritos, envoltórios espirituais e corpo etérico, também conhecido como duplo etérico. Gente, eu não quero passar de 25 minutos nessa apresentação, então eu vou ser bastante sucinto quanto à apresentação, tá? Então, quem já viu a minha apresentação pessoal talvez estranhe pelo fato de eu estar sendo muito objetivo aqui, mas é porque essa aula é muito longa, tá bom? Então eu vou procurar evitar comentários desnecessários. Vamos lá. A criação, ela se estrutura de forma trina, ou seja, Deus, que é o princípio inteligente e causa primária de todas as coisas, cria a matéria e cria também o espírito, como nós podemos estar vendo neste gráfico. E o espírito, cuja a finalidade da sua existência é evoluir, ele vai conseguir esta evolução atuando sobre a matéria. Então Deus cria a matéria e cria o espírito. O espírito atua sobre a matéria para poder evoluir. Como que é um espírito? Normalmente muitas pessoas falam, viu um fantasma, viu um espírito. Na verdade, ela viu o perispírito desse espírito, porque o espírito em si não tem forma. Ele é chamado de centelha divina ou centelha, mas também é definido como uma espécie de energia, um clarão, uma luz, porque ele não tem forma. Então, para que ele se apresente com forma, ele precisa estar ligado a um perispírito. E o perispírito, quando um espírito está encarnado, ele ainda faz a ponte entre o corpo físico e o espírito. Então, quando uma pessoa está desencarnada, quando a gente vê um fantasma, a gente vê lá vai estar o espírito e vai estar o perispírito, sem o corpo físico. Quando nós vemos uma pessoa encarnada no plano físico, ali a gente pode contar com esse sistema aqui, espírito, que vai estar ligado no perispírito, e nós temos o corpo físico. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Isso está no Livro dos Espíritos e foi definido por Allan Kardec, aliás, com muita propriedade. O espírito, quais as características? Ele pode ser considerado como o princípio inteligente da criação, individualidades incorpóreas, porque não possui corpo. Não possui forma, é um clarão. Sua cor varia do sombrio ao mais brilhante. Isso depende da evolução desse espírito. Quanto mais evoluído, mais brilhante, mais poderosas são as suas irradiações energéticas. Povoam o universo fora do mundo material, mas isso daí é uma situação que é típica de espíritos muito evoluídos, povoarem o universo, poder viajar de um planeta para o outro, de uma constelação para outra, a uma velocidade ainda muito superior à da luz, que é a velocidade do pensamento. Porém, os espíritos primitivos, ainda atrasados em suas evoluções, eles ficam restritos ao ambiente dos mundos em que eles estão evoluindo. São criados simples e ignorantes. Bom, isso daí a gente já sabe, né? O espírito é criado simples e ignorante,
são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que ele alcançou. Então, vamos analisar aqui. Ele é criado simples e ignorante. Ele vai evoluir durante milhões ou talvez até bilhões de anos. Mas com qual objetivo? De alcançar a perfeição. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Então, quando nós estamos encarnados, essa não é a nossa vida normal. Desculpem. Essa não é a nossa vida normal. A vida normal do espírito é no plano espiritual. Aqui na Terra ou em qualquer outro planeta que ele esteja encarnado, ele vai estar sempre buscando passar por provas ou expiações ou desenvolvendo missões para poder evoluir. Quando nós estamos dormindo ou estamos acordados, nós temos aqui o seguinte gráfico. Existe o espírito, existe o perispírito, existe o duplo etérico. Opa, isso aqui é novo, ninguém não me falou que existia isso, porque até então, né, era espírito, perispírito e corpo físico. Gente, o duplo etérico, ele é como uma bateria que ele está ligado ao corpo físico. Quando acaba a energia do duplo etérico, o corpo físico morre. Isso na nossa velhice, lá quando a gente já alcançou uma idade bem avançada. Aí a gente vai perdendo a vitalidade, a energia, a força. Por quê? Porque o duplo etérico está se esgotando. Aí nesse momento o corpo físico é como um aparelho sem bateria. Ele acaba perdendo suas forças. Então, quando nós estamos acordados, fica desse jeito, né? Espírito, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Todos ligadinhos, todos se comunicando, energia e informações indo do físico para o espírito, do espírito para o corpo físico e passando através do perispírito e do duplo etérico. Quando a gente dorme, normalmente na cama vão ficar o duplo etérico e o corpo físico. E para o plano espiritual, ou o mundo dos sonhos, né, vai o perispírito e o espírito. E ligando os dois, existe aquilo que é chamado e descrito pelos videntes como sendo um cordão prateado. Segundo os ensinamentos das escolas hindus, nós não temos apenas 4 corpos, como apresentado anteriormente aqui, e nem 3, mas na verdade 7 corpos. Tá? Então, o nosso corpo físico, que está numa ponta, e do outro lado nós temos o espírito, conhecido também como Atma, principalmente nas escolas hindus. Mas o corpo físico ele está ligado intimamente ao duplo etérico, que faz parte dele, é a bateria. Acima nós temos o corpo astral, o mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico. Corpo búdico corresponde à consciência do ser, tá ok? E, finalmente, o espírito, propriamente dito. Então são 7 corpos. Todos os corpos, mas para perispírito, como que a gente vai encarar o perispírito? Tirando o corpo físico e o duplo etérico, todos esses outros corpos aqui, quando eu falar para vocês, olha, o perispírito ele tem essa característica, tem aquela característica, eu estou englobando de uma forma, para poder facilitar a compreensão, eu vou estar englobando esses corpos aqui, ou seja, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico, que fazem o intermédio entre o corpo físico e o espírito. Nós não vamos estudar as funções de cada um daqueles corpos, mas juntos, de forma global. Funções do perispírito. Função de contenção. O espírito ele é uma energia, ele é uma irradiação luminosa. Então, quando ele está ligado a um perispírito, ele adquire forma. Então, basicamente, é isso que está explicando aqui. Gente, eu não vou ler porque a gente tem que adiantar, ganhar tempo. Função de ligação. Então, de um lado o corpo físico, junto com o duplo etérico, do outro lado o espírito. O perispírito
faz a ligação. É muito comum, quando uma pessoa está dormindo, aliás, exatamente, quando uma pessoa está dormindo e ela consegue desdobrar, aí diz que ela está fazendo uma viagem astral, que ela está no corpo astral. Existe uma ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual dessa pessoa, perispiritual. Que ligação que é essa? É chamada de fio prateado, tá ok? Que a gente pode ver aqui nessa gravura, tá vendo? Sai da cabeça do corpo físico da pessoa e vai para a cabeça do corpo perispiritual que está aqui. Função de intercâmbio. A função de intercâmbio nos mostra que tudo o que acontece com o corpo físico reflete no espírito. Então, sobe informação do corpo físico, vai para o perispírito e o perispírito repassa para o espírito. Isso tudo em milésimos de segundo. E tudo que o espírito deseja passar de informação, ou deseja que o corpo físico faça, primeiro passa para o perispírito e depois vai para o corpo físico. Propriedades do perispírito. Ele tem plasticidade, ou seja, ele muda de forma. A primeira vez que... Conta-se, né? Que a primeira vez que Chico Xavier viu Emmanuel, ele se apresentou para o Chico Xavier como um velhinho. Depois de um tempo, ele se apresenta na condição de um homem muito bonito, muito bem afeiçoado. E ele pergunta a Chico Xavier, a Emmanuel, por que da mudança. Aí ele explica que ele foi chamado na colônia onde ele estava e os seus superiores permitiram que ele poderia, ou deram para ele autorização para que ele pudesse assumir a forma que melhor lhe agradasse das reencarnações passadas. E uma reencarnação que marcou muito a vida dele foi justamente quando ele viu Cristo, que está descrito no livro Há 2000 anos. Então, ele resolveu usar, a partir daquele momento para diante, a forma, né, a aparência de quando ele encontrou Jesus. Foi na época em que ele era o senador Publius Lentulus e era um senador de Roma. E teve a oportunidade de viajar para a Galileia, e lá na Galileia, na Palestina, aliás, na Palestina, né? Ele teve a oportunidade de viajar para a Palestina, e lá, na Palestina, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus. Mesmo que por um breve momento. Foi divisor de águas na vida dele como um todo. Não só naquele momento, mas para todas as encarnações que viriam depois. E essa história ele conta no livro 2000 anos, aconselho que vocês leiam. Então vamos lá, muda de forma. Essa forma é tanto mais bela e mais bonita para o espírito quanto mais evoluído ele é. Porque essa forma sempre reflete aquilo que vai na mente do espírito. Então, se o espírito é muito evoluído, mais bonito. Se ele é mais atrasado, mais primitivo, tanto mais grosseira essa forma, tanto mais feia, mais desprovida de beleza. Ele é matéria, o perispírito. Os nossos aparelhos aqui na Terra não conseguem nem medi-lo e nem pesá-lo. Mas com aparelhos apropriados isso seria possível de fazer. Então, lá no plano espiritual deve existir balanças lá, provavelmente, né? Mas uma coisa é certa, ele é matéria. Pode ser pesado. Ponderabilidade é justamente aqui. Possui peso, mas como eu falei, os nossos equipamentos não conseguem pesá-lo. Possui luz, claro, se o espírito for um espírito iluminado. Se ele for um espírito que ainda está em trevas, que ele ainda está, vamos dizer assim, devendo a sua própria consciência, se ele está em conflito com ela, provavelmente vai ser um espírito ainda muito denso e com isso ele é aquilo que o pessoal chama de espírito trevoso. Por quê? Porque ele não tem luz.
À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai conseguindo também fazer com que a sua matéria espiritual vá ficando cada vez mais iluminada. E essa luz começa a se apresentar ao seu redor. Penetrabilidade. Os espíritos conseguem com muita facilidade atravessar paredes, tá ok? É uma característica do perispírito dele. Ou seja, a matéria que para nós é um limite, para eles não é. Então, é difícil você conseguir determinar limites para onde eles possam ir ou não. Somente os espíritos muito atrasados que não sabem que conseguem atravessar as paredes do plano físico é que às vezes ficam restritos a esses locais. Entenderam? Vamos seguir adiante. Visibilidade. Aqui nós estamos falando de sessões de coisas que foram verificadas em sessões de materialização. Então, um espírito sob certas condições, e essas certas condições seria o quê? Quando o médium oferece a ele um fluido chamado ectoplasma, ele consegue se materializar. E é o que nós estamos vendo aqui. Aqui a gente vê o médium Peixotinho, que está deitado em uma cama, e nesse momento aqui, da boca, do nariz e muitas vezes do ouvido, sai um fluido esbranquiçado, leitoso, chamado ectoplasma, que os espíritos, então, usam esse fluido, moldam ele através da sua força mental, do seu pensamento, e conseguem, então, dar forma ao seu corpo, ao seu perispírito, de forma que ele passa a ser tangível aqui no plano físico, tá? Corporeidade. É o que nós estamos falando. Aqui a gente vê, né, o espírito da Katia King, e aqui nós temos o William Crookes e aqui um auxiliar dele, que conseguem vê-la, justamente por quê? Porque nesse momento ela está materializada. A médium, se eu não me engano, era... Bom, agora eu não vou lembrar o nome da médium, tá? Mas vamos adiante. Tangibilidade, ou seja, ele pode ser tocado. Aqui então a gente vê o William Crookes aqui do lado, aqui o assistente do William Crookes, e ele está tocando a mão da Katia King. Isso ficou muito famoso, foi muito documentada essa história, é uma história que é muito interessante, tá? E existiu um livro chamado Katia King, que conta em detalhes como que se deu tudo essa passagem e esses acontecimentos referentes às materializações da Katia King. Ela se materializou durante aproximadamente um ano para que o William Crookes pudesse, então, fazer vários experimentos. E a partir daí ele se convenceu, ele que era cético, ele se convenceu realmente da vida espiritual, do plano espiritual, da existência dos espíritos. E depois, quando ele vai na Academia de Londres, né, apresentar o resultado dos seus estudos, no qual se esperava que ele refutasse as teses de Allan Kardec referente à vida espiritual, ele vai lá e diz que elas eram verdadeiras e se declara a partir de então como espírita. É uma história muito interessante. Mas isso é matéria para um outro momento. Vamos adiante. Sensibilidade global. O que significa isso? O espírito ele não tem as suas capacidades de sensibilidade restrita às regiões do corpo, dos órgãos do corpo físico, né? Então o que acontece? Ele consegue ver, ele consegue ouvir, mesmo, vamos dizer assim, para o perispírito, né? Se um espírito tiver com seus olhos fechados, ele continua vendo. Se ele quiser perceber alguma coisa mais distante dele, ele consegue perceber. Justamente por quê? Porque ele não precisa, ele não
tem as suas percepções restritas às regiões onde nós temos, por exemplo, os nossos olhos, a boca, o nariz. Não, ele consegue ter a percepção sem precisar disso. Se chegar uma pessoa por trás de um espírito ou um outro espírito, ele percebe. Uma pessoa normal, no plano físico, encarnada, não perceberia. Ele consegue perceber. E a ver com perfeição. Entenderam? É isso. Sensibilidade magnética. Isso daqui explica por que o passe é tão importante para nós, os encarnados, como é importante para os espíritos que estão doentes no plano espiritual inferior. Justamente por quê? Porque eles são influenciáveis, tá? Eles conseguem ser sensibilizados pelas energias do ambiente e pelas energias que são projetadas sobre eles. Então, é comum equipes de caravanas pegarem espíritos nos planos inferiores, antes de levar para a colônia espiritual, passa num centro espírita, leva eles para que eles possam receber passes, serem tratados, inclusive pega-se muitas vezes energia dos médiuns da casa espírita para poder auxiliar esses irmãos, para depois então levar eles para o plano das colônias espirituais. Expansibilidade. Isso aqui explica que um espírito ele consegue expandir as suas sensibilidades, consegue ampliá-las, de forma a se colocar em comunicação diretamente com outros espíritos, estejam eles encarnados ou não. Então aqui a gente vê um espírito neste gráfico, que ele quer passar uma mensagem através de um médium para o plano físico. Então o que ele faz? Via perispírito, ele manda a sua energia para o perispírito do médium, e o médium capta essa energia e manda, ou informação, capta essa informação, e manda para o corpo físico, e o corpo físico, então, pega e manda para o ambiente. Pode ser uma comunicação falada, pode ser que ele esteja fazendo um quadro, pode ser que ele esteja escrevendo uma carta. Mas isso se dá, esse é um dos caminhos que se usa que os espíritos usam para poder mandar para nós as mensagens, para escrever os livros e etc. Tá? Não quer dizer que seja o único, tá bom? Vamos lá. Bicorporeidade. Bicorporeidade é uma capacidade que só os espíritos muito evoluídos conseguem. Por quê? Que aqui, vamos voltar lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Nós temos o espírito e a gente vê que ele tem vários corpos. Corpo físico, o duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, mental superior e corpo búdico, que compõem os corpos intermediários, que nós chamamos de perispírito. Então imaginemos que o espírito ele desencarnou, então ele perde desses 7 corpos aqui, ele perde os 2 mais primitivos, mais densos, né? Então ele perde o corpo físico, ele perde o duplo etérico, mas ele ainda vai ter o corpo astral, o mental inferior, mental superior e o corpo búdico. Ele pode se apresentar em um lugar com o corpo astral e em um outro lugar com o mental inferior, ele consegue. Mas isso não é para qualquer um. O espírito precisa estar bastante evoluído para conseguir ter domínio das suas faculdades a ponto de conseguir fazer isso. Então, isso é chamado de bicorporidade. Um outro fenômeno de bicorporidade também que é possível é o espírito estando encarnado. Então, ele consegue estar com o corpo físico num lugar e o seu corpo astral materializado em outro lugar? Pode. Allan Kardec, num dos livros, né, cita um fato que aconteceu com Antônio de Pádua, onde ele estava num lugar e ele se materializa em outro. Então, em 2 lugares ao mesmo tempo. É isso que significa. Bi significa 2, corporeidade, corpos. Então, 2 corpos. Sigamos adiante. Unicidade. Isso daqui refere-se à estrutura psicológica, à estrutura em si.
cada perispírito reflete a unicidade do seu espírito, que é único. Então ninguém é exatamente igual a ninguém. Todos nós somos únicos, estejamos encarnados ou não. Odor, ou seja, existem relatos de espíritos que foram vistos e as pessoas falavam que aquele espírito tinha um odor ruim, né? Em se tratando de um espírito muito atrasado, muito primitivo, ou que ele trazia um odor de rosas, um cheiro assim muito gostoso, que deixava o ambiente muito bom, muito, vamos dizer assim, com as energias boas, né? Então isso depende da evolução. Essa questão do cheiro também está relacionada diretamente à expressão do espírito. Quanto mais evoluído, tanto mais agradáveis são as suas energias e o odor que emana dele também é mais agradável. E o inverso também ocorre. E temperatura? Dá para medir a temperatura? Quando o William Crookes fez as experiências com a Katia King, que se materializava usando os fluidos da Florence Cook, que agora eu lembrei o nome da médium, verificou-se que ela tinha temperatura, tá? Ela tinha temperatura. E não só temperatura, mas ela tinha peso diferente da Florence. Os batimentos cardíacos dela também eram mais lentos, né, mais calmos do que a Florence. E ela, em termos de cultura, ela era muito mais evoluída que a médium. Então chegamos ao final da primeira parte da aula, onde foi falado sobre a forma dos espíritos e sobre os envoltórios espirituais. Agora, no próximo vídeo, nós estaremos falando a respeito do perispírito e do duplo etérico, tá ok? Então, nos vemos na próxima apresentação. Tome um café, descanse um pouco a cabeça e vamos continuar. Abraço!